Olá, sejam todos bem-vindos à apresentação deste trabalho, cujo título é Ambiente, Saúde e Desafios da Drenagem Urbana em Presidente Pitácio, São Paulo, de autoria de Ricardo dos Santos e Edson Luiz Pirotti. Esse estudo ele tem como contexto, como motivadores, as questões de inundações que estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano, em todas as partes do mundo e também no Brasil, e já é um dos desastres que mais provocam mortes e muitos prejuízos sociais, ambientais e econômicos. Né? Então, se considera que o Brasil ele ocupa a 11ª colocação no ranking, com 270 mil pessoas atingidas pelas inundações, e a drenagem urbana ela está associada com o crescimento urbano e com a ocupação desordenada também das bacias hidrográficas e também com a crescente impermeabilização do solo. Então, o uso do solo, o uso da terra no espaço urbano e o planejamento urbano ele é muito importante nesse aspecto. Aqui, então, outros aspectos que nós precisamos considerar é que quando ocorre, desde as inundações, enchentes, alagamentos, aqui podemos colocar também as enxurradas, tudo isso deve ser considerado conjuntamente, né? Associando tanto os fatores naturais tanto como antrópicos, porque está intimamente relacionado também com a ocupação humana, como nós já colocamos. Então, a drenagem das águas pluviais urbanas, elas também requerem uma abordagem multidisciplinar que abranja o saneamento ambiental e os diversos aspectos relacionados à saúde pública. E também, algo que nós vamos destacar muito nesse trabalho, é que existe uma relação clara entre a gestão das águas e a prevenção de doenças de veiculação hídrica, algo que tem sido cada vez mais recorrente, mas ainda pouco pesquisado. Então, nesse contexto, o objetivo desse trabalho, dessa pesquisa, foi identificar as possíveis relações entre ambiente, saúde e problemas decorrentes da drenagem urbana inadequada, com foco no município de Presidente Pitácio, no estado de São Paulo, com a intenção de contribuir com reflexões sobre o tema. Aqui então nós temos a localização do município, a oeste do estado de São Paulo, divisa com o estado de Mato Grosso do Sul, um município bastante extenso que a ocupação urbana ela vem se consolidando, vem crescendo e isso carece de um planejamento cada vez mais detalhado, minucioso para evitar possíveis problemas. E a metodologia desse trabalho, então, ela levou em consideração o levantamento bibliográfico sobre o tema, elaboração de mapas para que a gente pudesse representar alguns processos e coletas de dados secundários, aí focando em aspectos da saúde da população, tanto como morbidade hospitalar, que são causas de internação, e mortalidade, causas de óbito. Nós consideramos aí então o período de 1998 a 2019 e também bastante incidente nos últimos tempos a dengue, a leishmaniose visceral e a leishmaniose tegumentar americana. Nós fizemos a coleta de 2007 a 2019 e representamos isso em gráficos e tabelas para melhor visualização. Então aqui, já entrando nos principais resultados, são comuns episódios de alagamentos e enxurradas no município de Presidente Pitácio, tanto na sede como no distrito, mas aqui nessa pesquisa nós estamos focando na sede. Né? Isso se deve, em parte, pelo terreno relativamente plano. A declividade ela é muito pequena, né? É amplitude muito baixa, né?
E aqui nós temos também a presença de muitas planícies de inundação no município, dentre elas algumas próximas até da área urbana, e alguns terraços que são muito próximos da planície de inundação, que chegam a se confundir. Essa é uma característica peculiar do município, não é? E então o mapeamento aí também do relevo ele é muito importante. E aqui nós percebemos que apesar do município ele ter um plano de macro-drenagem urbana, a gestão ela tem se preocupado em resolver os problemas de alagamento, que já tem provocado uma série de consequências negativas para a população. Nós notamos que isso ainda não tem sido suficiente, né? E é claro que tudo isso pode também contribuir para expor a população a possíveis doenças de veiculação hídrica. Aqui então nós temos um mapa da declividade do município, como nós podemos observar. Na legenda fica mais fácil de identificar as classes. Com 60%, mais de 60%, nós temos aí de 6 a 12% de inclinação do terreno. Então, de fato um município que tem uma declividade muito baixa. E se destaca também o muito fraco, né, de 0 a 6%, e as outras classes elas são com uma área de ocupação bem menor. Então, esses seriam os motivos que contribuem naturalmente para que ocorram nessa área vários alagamentos e no futuro a gente entende que se não forem tomadas providências adequadas podem ocorrer situações muito graves, muito difíceis de se contornar. Aqui então nós temos algumas fotos que retratam iniciativas para a drenagem da água, projetos de intervenção de drenagem das águas pluviais urbanas, que de fato têm contribuído, mas nós notamos que uma precipitação assim anormal, né, a cidade ela não está preparada para esses eventos, e aí ocorre então uma série de inconvenientes, né? Aqui nós temos outras fotos. Nota-se que nessas fotos, por exemplo, foram retiradas em uma chuva que não foi tão intensa assim, e mesmo assim ela já chega a atingir aí várias casas, né? Então é algo que precisa ser muito bem pensado, muito bem planejado no município. Então aqui já entrando nessa parte dos dados que nós coletamos, a morbidade hospitalar, então, é representado pelas internações, de 98 a 2019, nós identificamos que as doenças mais comuns, as que mais afetam a população, são as do aparelho respiratório, né, que podem indicar uma relação com a presença da umidade excessiva, né, e também as doenças infecciosas e parasitárias, que estão mais relacionadas à veiculação hídrica, elas comparecem na oitava posição, né, uma posição bastante expressiva aí, dentre as outras várias classes que existem de doenças, né, como nós utilizamos, que é a classificação internacional de doenças, como nós podemos observar agora no gráfico. Então, aqui nesse gráfico, nós temos em destaque, de fato, com mais de 17% dos casos de morbidade hospitalar e internações, os problemas respiratórios. E aí destacamos também, em oitava colocação, aí o número 1, né, o primeiro aí na ordem, né, são as doenças infecciosas e parasitárias. Nós também coletamos dados de mortalidade, de óbitos, e aqui então nós temos algumas variações.
Se destacam as doenças do aparelho circulatório, é a primeira colocada, né? A segunda colocada como vítimas de mortes são as doenças do aparelho respiratório. Então, são dados bastante preocupantes. Aqui, no caso dos óbitos, as doenças infecciosas e parasitárias, elas, então, atingem a sétima posição, né? Como nós observamos agora no gráfico a seguir. Então, aqui, com destaque, né? Mais de 28%, nós temos, então, as doenças aí do aparelho circulatório, seguido do aparelho respiratório. E o número 1, nessa sequência, as doenças infecciosas e parasitárias. E, por fim, nós também decidimos, pela incidência, pelo aumento de casos que foram ocorrendo, também observar o comportamento dessas doenças, né? A dengue e a leishmaniose tegumentar americana e visceral, que estão muito relacionadas com higiene, com a água também, com uma série de hábitos por parte da população, né? A disposição de lixo, enfim, dentre outros fatores aí, correlatos, né, que podem agravar essa situação. Então, essa coleta ela foi realizada de 2007 a 2019. Então, nesse gráfico, nessa figura, nós notamos que de 2007 a 2019, os casos de dengue aumentaram muito, né? Muito mesmo. Então, aqui em 2019, nós identificamos aí um total de 877 casos, predominando, claro, na área urbana, por ter uma concentração populacional maior, 774 casos. É um número bastante expressivo. Então, isso preocupa muito. Tem crescido muito e, se não forem tomadas providências, pode-se perder o controle. Aqui, então, nós temos os resultados da leishmaniose tegumentar americana e a leishmaniose visceral, que, com destaque para a leishmaniose visceral, também tem registrado aumentos. Não é? E essa doença, ela ocorre, a leishmaniose visceral é muito conhecida por fazer vítimas, né, os cachorros, né, os cães, que normalmente, em muitos casos, quando se descobre, não tem mais solução. Né? Até porque o diagnóstico, muitas vezes, ele é demorado. Né? Se demora para identificar, de fato, que se trata dessa doença. Né? E ela pode atingir também as pessoas. Né? Essa é a preocupação também. Então, o que nós concluímos? Né? Que há necessidade de melhorias no monitoramento dos indicadores de saúde. Eles já existem, mas eles precisam ter um olhar muito mais aprimorado para essas questões, principalmente essas doenças associadas à veiculação hídrica. Entendemos também que os sistemas de drenagem eles devem ser integrados a outros aspectos do planejamento e da gestão. Isso tudo deve ser pensado em uma abordagem multidisciplinar, compreendendo aí o conceito de bacia hidrográfica, entendendo que todo esse processo ocorre dentro de uma bacia, né, de fato. E é preciso ter essa visão e planejar a partir dessa dinâmica natural. Né. A vegetação urbana ela pode contribuir muito com essa cultura de hipermeabilização, o incentivo, né, de espécies adequadas no espaço urbano. Claro que não se pode plantar qualquer tipo de árvore no espaço urbano, mas nota-se que onde há esse planejamento se diminui muito os problemas. Né? É claro que, dentre outros aspectos, né, pensar estrategicamente áreas que não podem ser hipermeabilizadas, né? E tudo isso pensado com a educação ambiental, que
corresponde a mudanças de hábitos e atitudes que precisam ocorrer por parte da população, com a disposição de lixo, com os cuidados com a dengue, dentre outros problemas, né? E então a educação ambiental ela permeia, ela perpassa por tudo isso para que a gente consiga atingir os objetivos e resolver esses problemas. Então eu agradeço a atenção, espero ter contribuído com essa reflexão e em outro momento nós podemos compartilhar outras experiências. Obrigado.